Olá, estudantes do quinto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Nós estamos iniciando nossa aula número 18, então anote por favor o tema da aula, que é música vocal, e a data de hoje. Muito bem, vamos seguindo aqui. Para essa aula você só vai precisar do seu caderno, algumas folhas para anotações, né? Também um lápis de escrever, lápis de cor, o que você tiver aí disponível. Então eu vou dar um tempinho, se você não pegou ainda, você pode pegar esse material. Muito bem, continuando então, hoje a gente vai começar fazendo uma audição, né? Para ir aguçando já o nosso ouvido. Eu vou pôr essa música, o nome dela é The Garden, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre os autores. Para esse momento então eu quero só que você preste muita atenção na música, você vai me dizer com que ela se parece e também que tipo de instrumento musical predomina na música, tá? Então vamos ouvir. There was the earth, there was the sky, and there a tree that crawled alive. E aí, conseguiu ouvir direito, né? Que tipo de instrumento que tem na música? Com que essa música se parece? Depois a gente vai ver ela novamente, inteira. Então, por hora, eu só vou deixar nessa parte mesmo. A gente vai seguindo aqui. Eu preciso definir algumas coisinhas sobre música vocal com vocês, né? Já que estamos falando sobre música vocal. A música vocal ela pode ser executada por uma ou por mais pessoas, ou seja, um grupo de pessoas. Ela também pode ter acompanhamento de instrumentos ou não, né? O chamado a capela, né? Quando não tem instrumentos, são somente as vozes. A música vocal normalmente tem letra ou tem um texto, certo? Na música popular chama-se letra e na música erudita chama-se texto. A maior parte das músicas que a gente ouve no nosso dia a dia tem uma poesia, uma prosa ou alguma coisa desse tipo. A gente vai ouvir aqui um trecho, né, de uma música instrumental. A gente tem ouvido bastante música instrumental. A música do Villa-Lobos, de repente eu acho que vocês já ouviram essa música, é o Trenzinho do Caipira. E a gente vai fazer uma diferenciação dela na versão instrumental e depois na versão com letra, tá? Então a gente vai ouvir agora a versão instrumental, que é a composição original do Villa-Lobos.
Então, nós já havíamos, né, falado um pouquinho sobre o Villa-Lobos, inclusive na aula anterior. Ele é aquele compositor que lá no modernismo é responsável por popularizar, de certo modo, a música erudita, né? Ele introduz elementos que são da música folclórica ou elementos da música brasileira em composições eruditas, música no estilo clássico, né? Nesse caso aqui, o Trenzinho do Caipira é a parte número 2 de uma baquiana. O que eram as baquianas brasileiras que o Villa-Lobos criou? Eram músicas inspiradas em Bach, que é um compositor do período pré-clássico, e aí ele junta elementos da nossa cultura, da nossa música e transforma isso em baquianas brasileiras. Então vocês ouviram a versão instrumental. Como que foi essa relação com o trem, né? Vocês perceberam que os instrumentos fazem os sons que simulam um trem, né? Que representam um trem? A gente vai ouvir então agora a versão que tem a letra. É uma versão mais recente, foi gravada a primeira vez em 97. A gente vai ouvir aqui um trecho de uma versão ao vivo, né? Mas desse trabalho do Ney Matogrosso, desse álbum. Vamos ouvir então ela agora com a letra. Lá vai o trem com o menino, lá vai a vida rodar, lá vai ciranda e destino, cidade, noite a girar. Lá vai o trem sem destino, pro dia novo encontrar. Correndo vai pela terra, vai pela serra, vai pelo mar. Correndo pela serra o luar, correndo entre as estrelas a voar. No ar, no ar, no ar.
Então, qual a diferença principal, né? É a letra, sem dúvida. Quando a gente ouviu a versão instrumental, ela fica um pouco mais abstrata. Ainda assim, a gente consegue pensar algumas coisas. Eu quero deixar claro que não existe uma versão melhor e outra pior, né? São apenas coisas diferentes. Falando um pouquinho sobre essa letra. Essa letra aparece nessa música lá em 1975 e foi feita pelo poeta Ferreira Goulart. Na ocasião, o Ferreira até comenta que em 20 anos ele ficou tentando escrever a letra dessa música. Ele conheceu a música a partir de um casamento que ele teve, e essa música trazia lembranças, memórias de quando ele trabalhava junto com seu pai. Então lá por volta dos 20 anos. 20 anos após isso, quando ele estava exilado lá na Argentina, e ele faz a obra Poema Sujo, né? E ele acaba compondo a letra do Trenzinho do Caipira. No início, a família do Villa-Lobos não aceitou que a letra fosse para gravação, enfim, porque eles não queriam que colocassem letras nas músicas do Villa-Lobos. Eles fizeram isso, né? Ele e o Edu Lobo. O Edu Lobo cantou a letra que ele fez e até hoje, né, bastante executada também, depois foi gravada e aos poucos isso foi sendo introduzido. Mas é interessante pensar que a partir da letra, a gente também consegue imaginar outras coisas, pensar outras coisas, e alguns significados vêm mais fácil, né? A gente consegue imaginar esse trem passando, né, pela serra e trafegando conforme ele vai descrevendo na letra da música. Certo? A gente vai dando continuidade aqui, então. A música vocal também pode utilizar sílabas isoladas. Quer dizer, necessariamente não precisam ser palavras, né? Às vezes são sons onomatopeicos ou ruídos, né? O que é uma onomatopeia? De repente vocês já viram até em língua portuguesa. São aqueles sons que representam ruídos. Por exemplo, um vidro quebrando, água sendo jogada e outras coisas assim. Ali tem até a representação gráfica, né, dessas onomatopeias, que é bem comum nos quadrinhos. É comum também, às vezes, na música. Então, quando você está representando sons ou ruídos, isso também é onomatopeia. Lembra a música que a gente ouviu lá no início? A gente vai ver agora o vídeo, né, que originou essa música. Então, vamos assistir o vídeo e depois eu falo sobre a música.
Então, o que acharam dessa música? Perceberam como eles usam os sons, tanto palavras, o som que é falado normalmente, quanto sons que simulam instrumentos musicais? Lá no início eu perguntei que tipo de instrumento musical predominava, na verdade era uma pegadinha. Não tem nenhum instrumento musical, só usam as vozes, né, e os microfones para amplificar as vozes. Não sei se vocês perceberam, inclusive, um dos cantores faz o som, né, de um chocalho. E ele, inclusive, faz o gesto enquanto ele simula o som do chocalho. Esse trabalho foi gravado pelo Bob McFerrin em 2010, nesse álbum, né, o Vocabularies, e teve a participação na composição do Roger Trice. A gente vai falar um pouco mais sobre ele na próxima aula, mas é uma música que tem uma letra, inclusive, na tradução, uma letra gospel, né? E muitos falam que esse é o futuro dos corais, né? Esse tipo de coral que traz também sons corporais, aquilo que a gente até já vem explorando em algumas aulas aqui. Por falar em coral, né, vamos definir alguns pontos aqui na história dos corais. Então, o que é um coral? É um conjunto de músicos divididos por tipo de vozes. Então, sopranos, contraltos, barítonos, basicamente são vozes agudas, graves, né? E cada voz é separada de acordo com essa organização. A gente já viu isso quando falamos dos instrumentos musicais. É quase a mesma ideia. Lembram lá que os instrumentos são classificados por famílias? As vozes também. Registros históricos apontam que lá na pré-história já havia algo que se aproximava disso. Então, os grupos se organizavam para realizar cantos e danças. Então, não é uma coisa tão nova assim o coral. Na cultura grega, recebe o nome de coros, né? E é interessante pensar que na cultura grega, lá na Grécia Antiga, eles faziam o coro integrando as artes. Então você tinha a dramaturgia, você tinha também a dança, totalmente integrados. Lá no século I, né, com o cristianismo se apropriando do coral, ele passa a chamar coros. E é o conjunto de pessoas que era responsável por entoar os hinos na igreja, né, na igreja católica. E esse gênero musical é largamente disseminado em diversas instituições. Hoje em dia, por exemplo, a gente vê corais em universidades, escolas, né, tem alguns projetos sociais também que usam do coral. Então é bastante difundido na nossa cultura e ele vem mudando, né, a forma como é o caso que a gente acabou de assistir anteriormente. A gente vai ver agora mais uma formação de coral. Depois também eu falo um pouco sobre a música. Vamos assistir e depois a gente conversa sobre.
Brasil, meu Brasil, oh. Meu Brasil, meu Brasil, Meu Brasil, meu Brasil, oh. Para curtir a inovação. Meu Brasil, oh. Tirada preta do serão. Meu Brasil, oh. Odule com guru com gado. Brasil, pra mim, Brasil, pra mim. Terra boa e gostosa, da morena ancestrosa, de olhar indiferente. O Brasil, Samba que dá, que faz gingar do meu amor, nosso Senhor. Brasil, pra mim, Brasil, pra mim. Esse coqueiro que dá coco, hoje eu mato a minha sede, nas noites claras de luar. Brasil, Brasil, pra mim. E aí, já haviam ouvido alguma vez essa música? É a música Aquarela do Brasil, a gente já vai falar um pouquinho mais sobre ela, mas falando sobre esse coral, né? Esse coral introduz instrumentos musicais, certo?
Mas o mais curioso desse coral é o fato de que eles não são brasileiros. Opa, como assim? Né? Eles cantam tão bem em português e realmente foi um motivo de espanto, né? A gente recebeu esse vídeo essa semana no grupo dos nossos professores e todos ficamos espantados em saber que eles são eslovenos e eles pronunciam muito bem o português quando estão cantando, né? O grupo autorizou também o uso. É um grupo que foi formado lá em 1983, tá ali o endereço do site deles, eles têm um trabalho bem consolidado e quem quiser acompanhar mais o trabalho deles, tem ali a página e o endereço. Seguindo aqui, a gente vai falar um pouquinho ainda, né, sobre a ideia de canção. O que é uma canção? Na música vocal, a canção é uma pequena peça musical, como essa que a gente acabou de ouvir, a Aquarela do Brasil. É uma composição do Ari Barroso, ele era um compositor mineiro, né, nasceu em 1903, e essa canção, Aquarela do Brasil, foi gravada pela primeira vez em 1939, interpretada pelo Francisco Alves. Saibam que essa é a música mais regravada do Brasil, né? São mais de 400 versões a partir aí dessa primeira gravação dela. E a gente tem gravações nacionais e internacionais. Vários nomes da música brasileira, né? Importantes nomes, Gilberto Gil, Elis Regina, entre outros. E também da música internacional, como Frank Sinatra. Ali eu deixei um trecho. Ela no início foi acusada de ser uma música ufanista. O que isso quer dizer? Que tinha um exagero no patriotismo, né? Enxergava muita beleza no Brasil e não é bem assim, faltava uma crítica. Mas não é bem por aí. Esse trecho mesmo que a gente deixa ali, o autor, ele coloca essa questão de a partir da nossa miscigenação nós não podemos ter discriminação. E a música coloca isso bem, que nós somos um povo formado a partir da miscigenação, então não deveria haver discriminação de etnias. A gente vai, então, agora ouvir uma outra versão da música, um pouquinho diferente dessa que a gente acabou de ouvir. Aqui é a apresentação da Elis Regina, tá? Vamos assistir e depois a gente fala mais um pouquinho sobre ela.
Então, qual a diferença principal dessa versão para a anterior? Então, a versão do coral esloveno era até mais festiva, por assim dizer, né? Aqui a gente vai entender um pouquinho também do contexto. A Elis Regina grava em 1980 essa música, então tem uma certa até melancolia naquele positivismo, né? Então a outra música era mais positivista, mais festiva. Essa já é um pouquinho mais melancólica. Ainda assim, ela traz elementos importantes que agregam para essa música. Por exemplo, nessa versão, no fundo musical fica um canto indígena, né? Perceberam isso? E também aqui, novamente, trazendo essa ideia da formação da nossa cultura, do nosso povo, né? Vamos seguindo aqui agora. Estavam sentindo falta dos nossos exercícios, né? Então a gente vai começar agora. Já que a gente está falando da voz, da boca, né? Eu gostaria de perguntar, quais sons, além da fala e o canto, são possíveis fazer com a boca? Eu vou passar uma listinha aqui para te ajudar. Mas que sons? O assovio, por exemplo, né? Tapas, lógico que não são tapas fortes, né? Mas a gente pode extrair sons batendo na bochecha e na boca também. É possível também fazer com que a palma ressoe dentro da boca. A boca vira uma caixa acústica, né? O estalo, certo? Outros tipos de estalo também. Chiados, como aquele que a gente viu no coral, né, do The Garden, o músico executando o som do cachixi, né, ou de outro chocalho. Também beatbox, né? O beatbox já é bem mais complexo, ele combina os sons da boca também, percussivos, mas também introduzindo a voz. Eu vou propor agora um exercício em que você vai juntar a percussão corporal com o canto ou assovio. Como que funciona? Pense numa música bem simples, tá? Assovie essa música. Quando você tiver bom no assovio ou no canto, você pode optar. Se você não consegue assoviar, você pode cantar essa música. Você vai introduzir a percussão corporal. Lembram daquele ritmo que era base, que a gente fazia? O peito, o estalo, a palma e o estalo. Então, vai ficar mais ou menos assim. Pense numa música, né? Pode ser qualquer música simples, né? E o que você faz? Ao passo que você for dominando ou o canto ou o assovio, você introduz o ritmo base. Esse vai ser o nosso nível 1, digamos assim. Então, primeiro só assovio ou canto e depois coloca o ritmo base. Eu vou deixar alguns minutos aqui para você tentar fazer isso.
Então, conseguiram fazer? Se não, não tem problema, é só ir praticando que vai melhorando, certo? Vamos agora ouvir um áudio, tá? Depois eu vou falar melhor. Eu só quero que você preste muita atenção e tente me dizer do que se trata esse áudio, o que temos ali. E aí, conseguiram me dizer do que se trata esse áudio, né? De que objetos são esses sons? Lembro que na aula anterior a gente explorou um pouco dos efeitos sonoros, aquela coisa toda. Então, eu trouxe essa peça, é uma peça publicitária, para mostrar para vocês esse processo criativo. Então, a gente vai ver agora um trecho do making of. Então, como foi feito isso? E, pasmem, tudo ali foi feito com a voz somente. Vamos ver então esse trecho desse vídeo. This is what a Honda feels like. Então, deu para ter uma ideia de como foi feito o vídeo? Na aula que vem a gente vai retomar a partir desse vídeo, né? Inclusive tem um exercício para propor, mas por hoje é isso. Agradeço e até logo!